Talvez você já tenha passado por isso. Você, de repente, percebe alguma coisa diferente no comportamento do seu aluno, paciente ou filho. Enquanto você pensa o que fazer, parece que já é tarde demais. Gritos, objetos sendo jogados, agressões. Ele entrou num episódio de crise. E você precisa decidir rápido o que fazer, mas se sente inseguro ou até meio perdido, com medo, às vezes, de piorar a situação. Alguns se sentem paralisados, outros tentam improvisar como podem. Crises e comportamentos agressivos estão dentre as situações mais difíceis de lidar na prática clínica, na sala de aula, na rotina de casa, e a formação nos prepara pouco para esse tipo de situação. É comum ainda que muitos trabalhem sem direção, sem supervisão para casos complexos desse tipo. Saber gerenciar comportamentos agressivos, disruptivos ou crises envolve conhecimentos que vão além dos conceitos teóricos. Você precisa saber como agir sob pressão, tomar decisões rápidas, identificar sinais de escalada antes que a crise aconteça e, principalmente, conduzir situações com segurança, com estratégias baseadas em ciência. E além disso tudo, tem algo que poucos ainda dominam de verdade e é tão importante quanto saber agir durante uma crise, que são as estratégias de prevenção. Meu nome é Calvin, eu sou psicólogo e trabalho há mais de 9 anos com análise do comportamento aplicada e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ao longo da minha atuação, eu acompanhei crianças, adolescentes, adultos em contextos que envolvem comportamentos de risco, de alta complexidade e manejo comportamental especializado. Nesse vídeo eu quero te apresentar o PGCR, o curso de Prevenção e Gerenciamento para Comportamentos de Risco. Crises e comportamentos de risco não afetam só quem apresenta o comportamento, eles afetam todos ao redor. Os profissionais saem dessas situações com dúvidas, tensão, às vezes sensação de fracasso. Com o tempo vem a impotência de não saber o que fazer de diferente, e em alguns casos a vontade de largar tudo. Familiares e cuidadores vivem um desgaste mais contínuo, pode virar medo de sair de casa, uma rotina comprometida, preocupação constante com a próxima crise e também a sensação de estar sozinho, sem saber o que fazer ou com quem contar. Muitos, mesmo sem conhecimento, até tentam ajudar, com dicas e orientações, mas raramente resolve e às vezes até piora. A forma como uma crise é conduzida faz toda a diferença. Ela pode reduzir riscos, proteger todos os envolvidos e evitar que a situação escale ainda mais, ou aumentar o desgaste, a insegurança e a frequência desses comportamentos. Nesses momentos, não basta querer ajudar, é preciso saber como agir. O PGCR nasce da necessidade de tornar esse tipo de preparo mais próximo da sua realidade. Na prática, lidar com comportamentos de risco exige mais do que protocolos decorados e técnicas. Esse curso não te promete soluções rápidas ou quer te passar a ideia de que crises desaparecem facilmente se você aprender a seguir um método milagroso. Na verdade, longe disso. A proposta é ajudar você a compreender melhor essas situações, identificar o que mantém determinados comportamentos e aprender formas que sejam seguras, organizadas e, acima de tudo, éticas para conduzir esses episódios. Por isso, o treinamento foi estruturado de maneira prática. A gente não quer que você só acumule conhecimento teórico, mas que desenvolva habilidades que realmente possam ser úteis e utilizadas no contexto clínico, escolar, familiar. Então, mais do que decorar protocolos, você aprende a analisar comportamentos de forma mais crítica e adaptar estratégias às necessidades reais de cada caso. E para te ensinar tudo isso, dentro do curso a gente utiliza o BST, é o Behavioral Skills Training, um modelo de ensino baseado em demonstração, prática e feedback imediato, que é muito efetivo para ensinar esse tipo de habilidade para as pessoas. Isso significa que o seu aprendizado acontece de uma forma mais ativa. Você observa, pratica, recebe feedback e orientações durante o processo e desenvolve o repertório com o acompanhamento dos nossos instrutores oficiais, com anos de experiência direta em gerenciamento de crises. Toda a estrutura do PGCR é baseada em análise do comportamento aplicado, com foco em estratégias não aversivas, redução de riscos e construção de ambientes mais seguros, mais previsíveis para todos os envolvidos. A gente se esforçou muito para adaptar todo o conteúdo, estratégias e técnicas à realidade da cultura brasileira, para que o que você aprender aqui possa ser aplicado de forma mais prática em diferentes contextos do dia a dia. O treinamento todo acontece em 4 dias. Nos 2 primeiros encontros, que acontecem de forma online e ao vivo, a gente vai construir toda a base teórica necessária para que você compreenda o que a gente chama de comportamentos de risco. Você vai aprender os princípios comportamentais que sustentam o curso, entender por que determinados comportamentos acontecem, o que está por trás de uma crise e como analisar essas situações para além do comportamento em si. A gente também discute conceitos relacionados à motivação e como diferentes condições do ambiente podem aumentar ou reduzir a probabilidade de determinados comportamentos acontecerem. Entender sobre motivação muda a forma como a gente enxerga as crises, agressividade e comportamentos desafiadores de modo geral. Além disso, a gente vai falar bastante sobre temas como ética, práticas baseadas em assentimento, prevenção, autoconhecimento, autonomia. Os nossos valores sempre estão orientando a nossa prática, então para nós falar sobre tudo isso é muito importante. Os 2 últimos dias são presenciais e combinam explicações teóricas com treinamento prático durante todo o processo. Cada estratégia é ensinada e contextualizada, demonstrada e praticada, em cenários simulados, construídos a partir das situações reais do cotidiano clínico, escolar e familiar. Nessa etapa, a gente trabalha estratégias práticas de prevenção, desaceleração e gerenciamento de crises.
além das técnicas de intervenção física, que são recomendadas só para situações de risco iminente, quando não há alternativas mais seguras, sempre dentro de uma lógica de restrição mínima possível e buscando respeitar a ética, a dignidade e a autonomia da pessoa o tempo todo. E aqui vale uma observação importante. Muitas pessoas procuram cursos desse tipo buscando aprender técnicas de contenção. No PGCR, você vai aprender técnicas efetivas e seguras de intervenção física, que é o termo mais adequado para esse tipo de procedimento, mas que devem ser utilizadas com extrema cautela e responsabilidade. Então, nós somos totalmente contra ensinar qualquer técnica de restrição física de forma isolada ou descontextualizada. Toda intervenção precisa estar dentro de um plano maior envolvendo segurança, ética, redução de riscos e principalmente estratégias baseadas em prevenção e reforçamento positivo, antes de considerar qualquer intervenção física. Bom, tendo deixado isso bem claro, deixa eu continuar te falando mais sobre uma das minhas partes favoritas do nosso treinamento. No PGCR, a gente também trabalha uma ideia que muitas vezes fica de fora quando toda a atenção está voltada só para o comportamento do outro. O comportamento de quem intervém também influencia diretamente a situação. Em momentos de crise, a nossa postura, a forma de comunicação, nível de tensão, maneira de se posicionar no ambiente e até pequenas reações emocionais podem contribuir tanto para desacelerar quanto para intensificar e aumentar mais ainda o perigo e o risco daquela situação. Por isso, parte do processo também envolve desenvolver mais consciência sobre o próprio comportamento e aprender a manter o nosso controle em situações difíceis. Antes de desenvolver o PGCR e aprimorar o curso junto com os parceiros da MOVA, eu atuei por alguns anos como supervisor clínico e treinador em outro programa de gerenciamento de crises, que durante muito tempo foi uma das principais referências que a gente tinha no Brasil. E essa experiência foi muito importante para a minha formação, porque me permitiu acompanhar de perto a realidade de muitos profissionais, familiares e equipes que lidavam diariamente com comportamentos desse tipo. Mas com o passar dos anos, eu acompanhando a evolução da própria ciência ABA e vivendo diferentes experiências clínicas, eu comecei a perceber que muitos treinamentos e protocolos ainda focavam quase exclusivamente no que fazer quando a crise já tinha começado, em estratégias muito restritivas, às vezes até aversivas. Saber reagir com segurança realmente faz a diferença, mas a gente precisa ir além disso, entender como prevenir que esses comportamentos continuem acontecendo e sejam cada vez mais fortalecidos. E para nós é isso que muda muita coisa. Significa saber gerenciar a motivação, organizar ambientes mais seguros, investir no ensino de habilidades que substituam comportamentos de risco e aumentem a autonomia da pessoa. Construir contextos mais éticos, previsíveis para todos os envolvidos, devolvendo então a qualidade de vida e a esperança de muitas famílias. O PGCR hoje é um dos treinamentos mais completos para gerenciamento de crises, justamente porque busca trazer uma visão mais humanizada e atualizada com base no que existe de mais sólido dentro da ciência e ao mesmo tempo realista sobre esse tipo de situação. É um treinamento construído por profissionais que convivem com essa realidade na prática e entendem como transformar o conhecimento científico em estratégias aplicáveis aos desafios do dia a dia. O PGCR ainda é um treinamento relativamente novo, mas já vem sendo aplicado na formação de muitos profissionais de diferentes áreas, entre psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonos, educadores e equipes que lidam diariamente com situações de crises e comportamentos de risco. Além disso, o curso também tem ajudado diversas famílias que buscam ativamente conhecimento para lidar com mais segurança, orientações para esse tipo de situação no dia a dia. E uma coisa que chama bastante atenção nos feedbacks que a gente recebe é que eles quase nunca ficam só na parte técnica, teórica. Muitas vezes as pessoas chegam e falam sobre mudança de perspectiva, de atitude mesmo. Então, depois do curso, muitos profissionais relatam que começaram a perceber vários sinais que antes passavam desapercebidos durante o início de uma crise, ou comportamentos que eles mesmos apresentavam que poderiam contribuir para que uma crise se iniciasse ou se mantivesse por mais tempo. Outros falam que passaram a se sentir muito mais seguros para agir sem precisar improvisar o tempo todo. Teve uma mãe uma vez que falou algo que ficou bem marcado para mim. Ela disse que entrou no treinamento querendo aprender como fazer o filho parar de se machucar, mas ela percebeu que o problema era muito maior do que só parar o comportamento. Então, segundo ela, o curso ajudou a entender melhor o filho, organizar o ambiente da casa e mudar até a forma como a família reagia a essas situações. Então, o que mais emociona foi que, junto com essa mensagem, ela enviou uma foto da família viajando junta pela primeira vez em muito tempo. Segundo ela, fazia mais de 5 anos que eles não conseguiam fazer algo assim por medo das crises acontecerem fora de casa. E isso representa o nosso propósito. É esse tipo de mudança que a gente busca tornar possível. E se tudo isso faz sentido para você, as informações sobre valores, datas e próximas turmas estão disponíveis aqui nessa página. As turmas costumam ser limitadas até 20 participantes para que a gente consiga dar o máximo de atenção possível para cada um durante o treinamento. Como boa parte do curso envolve a prática, acompanhamento e feedback direto dos instrutores, manter esses grupos menores faz bastante diferença na qualidade e na experiência do aprendizado. Ao concluir o curso, você recebe um certificado com validade de 1 ano, confirmando sua participação nas aulas e no treinamento prático e teórico. Você também recebe uma apostila completa com todo o conteúdo do curso, além de documentos e protocolos que podem ser usados e adaptados para diferentes contextos e situações.
Depois do treinamento, você ainda passa a ter acesso às nossas lives fechadas de acompanhamento para participantes do PGCR. Elas costumam acontecer mensalmente e esses encontros são criados para manter a turma conectada, atualizada, trocar experiências, esclarecer dúvidas, discutir atualizações que podem ser importantes na área. A ideia é que o aprendizado não termine quando o curso acaba. E os participantes também passam a fazer parte da nossa comunidade lá na Movo Academy, com acesso a conteúdos exclusivos, novas lives, divulgação de materiais e acesso antecipado a novos cursos e treinamentos com condições especiais sempre. Bom, e se você chegou até aqui e ainda assim ficou com alguma dúvida sobre o treinamento, a maioria das perguntas, aquelas mais comuns, a gente responde aqui na própria página. Mas se ainda tiver alguma que não ficou muito claro para você, pode mandar mensagem. Eu e a equipe da Mova, a gente vai fazer o possível para responder todas as questões.